do evento. E de prontidão, eu já passo então a palavra para o presidente do Sistema OCERGS, Darcy Hartmann, que vai iniciar a sua apresentação. Presidente Darcy, seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde a todos, senhoras e senhoras. Uma satisfação de poder apresentar a expressão do cooperativismo gaúcho de 2022, dentro deste período do dia C, do dia do cooperativismo, que é no dia 2, no sábado que vem, onde nós também queremos ressaltar a importância desse dia, do movimento social que todo o sistema cooperativo faz e pratica. Nós temos mais que 300 iniciativas em todo o estado do Rio Grande do Sul, em torno de 8.000 pessoas voluntárias envolvidas neste período de trabalho social que o Dia do Cooperativismo faz. Mas agora, então, eu vou começar a fazer a apresentação dos dados, né, da expressão do cooperativismo de 2022. Nós acreditamos que o cooperativismo pode transformar o Rio Grande do Sul, garantindo o seu desenvolvimento social e econômico. Antes de começar a entrar nos dados e nos números, nós queremos colocar que no ano passado foi um ano de grandes desafios do cooperativismo do Rio Grande do Sul. Nós estávamos na fase bem aguda da pandemia, onde todos os ramos tiveram que se reinventar. Nós tivemos que buscar uma série de desafios, nós tivemos que buscar alternativas, nós tivemos que acionar a criatividade e a resiliência de todos os ramos do cooperativismo. E os números que nós temos a apresentar hoje nos parece que realmente esses desafios foram superados e muito bem ultrapassados, acima de tudo, pela competência dos diretores das cooperativas, pela gestão profissional de todas as direções, de todos os ramos, e, acima de tudo, entendemos também que o modelo cooperativista é um modelo solidário que, neste período de pandemia, também se sobressaiu no que diz respeito à sua gestão profissional, mas também em relação às cooperativas e seus associados, mostrando e valorizando muito esta sensação de pertencimento entre as cooperativas e seus associados e, acima de tudo, que o resultado de toda essa atividade econômica reverte para seu associado e para o desenvolvimento integrado na sociedade onde esse associado vive. A OCERGS, ela trabalha com um total de 423 cooperativas de todos os ramos do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos 2020 3.01 mil associados, nós chegamos a 3.2 mil associados, com um crescimento de 4,2%. E o número de empregados diretos, nós saímos de 68,3 mil empregados para 74.000,1, onde nós tivemos um crescimento linear de 8,5%. Isso mostra realmente que, num período de perda de emprego, num período de crise econômica, num período de toda uma dificuldade em relação à pandemia, todo o sistema cooperativo cresceu e foi um empregador, foi um dos setores que ainda melhor e mais empregou neste ano de 2021. O faturamento do sistema foi um crescimento exponencial, nós saímos de 52,1 bilhões e fomos para 71,2 bilhões. Crescimento de 36,8%. Um dos fatores mais importantes desse crescimento foi a excelente safra do agro no ano passado, onde nós tivemos a valorização também dos preços de todas as commodities. A pandemia, ela valorizou todos os preços das commodities agrícolas, e isso teve um impacto muito forte no crescimento do agro. E também temos que ressaltar que todos os ramos
houve um crescimento de faturamento, houve um crescimento de participação, e no sentido de que, apesar de todas essas dificuldades, o sistema agro teve esse crescimento exponencial que nós entendemos que foi muito importante para que também nós pudéssemos crescer nesta geração de empregos. As sobras, nós saímos de 2,9 bilhões para 3,6 bilhões, foi as sobras geradas. Evidentemente que isso foi um desafio muito grande, porque a pandemia ela impactou fortemente nos custos, a questão do absenteísmo, afastamento dos funcionários, dos colaboradores, do trabalho virtual também, ela teve que ser feita uma rediscussão, um reestudo, e nós entendemos que tivemos assim uma sobra excelente nesse trabalho todo, onde nós mostramos realmente que, como sempre colocamos, que cooperativa não gera lucro, cooperativa gera sobras, e estas sobras que são reinvestidas na atividade econômica, ou uma boa parcela também dessas sobras são distribuídas para seus produtores, para seus associados, enfim, de todos os ramos do cooperativismo. Esse é um dado muito importante que nós gostamos de colocar, que é cooperativismo, educação e renda, desenvolvimento das comunidades. A gente sempre coloca e entende que uma empresa numa determinada comunidade, numa determinada cidade, ela gera riqueza, mas o cooperativismo, além de gerar riqueza, gera desenvolvimento. O desenvolvimento ele entra como renda, como educação, e, acima de tudo, porque a sociedade se apropria deste resultado que a cooperativa gera naquela região. Então, nós vemos aí os índices de educação e os índices de renda em cidades que existem cooperativas e, em contrapartida, as cidades que não têm cooperativas. Esse é um sentimento muito forte, nós queremos medir isso para o ano que vem, queremos fazer uma mensuração mais aprofundada ainda, porque nós temos como mostrar realmente a pujança do desenvolvimento em setores e em regiões que o cooperativismo é forte, porque, além de gerar essa renda, ele distribui essa renda para o produtor, os colaboradores, e a sociedade e a comunidade se apropria de todos esses resultados, gerando um desenvolvimento muito maior e muito mais integrado. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os ramos do cooperativismo gaúcho. O ramo agropecuário, o faturamento saiu de 35 bilhões para 51 bilhões. Fundamentalmente, esse crescimento foi pelo crescimento do agro no passado, tivemos uma safra exuberante, tivemos chuvas muito adequadas para toda a atividade. Evidentemente que esse ano, para o ano que vem, nós já teremos um baque maior, onde nós tivemos a maior seca, mas no ano passado esse crescimento foi muito grande, foi muito forte, e também aumentou a nossa sobra de 941 milhões para 1 bilhão, 030 milhões de sobras, que também foram grande parte feitas pelo resultado dessas commodities, e, acima de tudo, que nós tivemos um aumento muito grande de custos na atividade agro no ano passado, que impactou também na rentabilidade de todo o setor. Mas foi muito importante todo esse trabalho que foi feito. Número de associados no agro, nós saímos de 334 mil para 336, né? Um crescimento de 0,6%. O crescimento não é tão grande, que acho que é importante que seja colocado, porque hoje existe uma concentração de atividade, a consolidação das propriedades, mas o cooperativismo ainda está avançando, ainda está crescendo em relação ao número de associados e produtores que acreditam nesta filosofia da cooperação e estão se associando nas suas cooperativas. O número de empregados, nós crescemos, então, de 38.500 para 40 mil empregados, um crescimento de 3,8%, que é muito importante ressaltar também que, neste período de pandemia, o agro não parou, o agro continuou trabalhando, o agro continuou suas atividades,
e realmente foi um empregador muito forte nessa atividade econômica que foi muito importante nesse período de crise. Antes de entrar no crédito, eu também gostaria de salientar, por exemplo, que o agro hoje ele participa com 50% de todos os grãos do Rio Grande do Sul, ele participa com 45% da área do leite, sem contarmos com as indústrias de carne e de frango, quer dizer, toda a proteína animal que nós temos, e além das cooperativas de vinho que nós estamos trabalhando com muita intensidade. E sempre colocando também que o agro tem hoje 1.300 técnicos, principalmente agrônomos, veterinários, a campo para fazer assistência técnica, para fazer, trabalhar junto com o produtor, fazendo o crescimento desses produtores. Ramo crédito, né? O número de empregados no ramo crédito subiu de 11.900 para 13.800, um crescimento de 15,5%. As sobras saíram de 1,4 bilhões para 2,2 bilhões, um crescimento exponencial de 44,4%. Os depósitos a prazo cresceram 17,7%, saindo de 28,7% para 33,8%. Os depósitos à vista saíram de 8,2% no 2020 para 9,2%, com crescimento de 11,5%. E foi também um crescimento muito importante no que diz respeito a todo esse trabalho, onde o crédito, através das cooperativas de crédito, praticamente estão em todos os rincões do Rio Grande do Sul, onde muitas vezes os bancos oficiais não alcançam, e principalmente onde eu sei que a área de crédito teve grande parte de seus projetos, investimentos de financiamento de 10 bilhões, alcançando principalmente para os pequenos agricultores, agricultores familiares, e também o crédito hoje tem uma participação muito grande, muito forte, também nos centros urbanos. A saúde, que teve um desafio assim fundamental e muito grande nesse período de pandemia, onde realmente os profissionais da saúde são todos merecedores de elogios, porque nesse desafio de buscar soluções de saúde nessa pandemia, eu acho que nós só temos que reverenciar todo o trabalho que esses profissionais fizeram, e também nesse setor, o número de empregados, a saúde cresceu de 11,2 para 12,7 mil colaboradores, num crescimento de 13,7% no crescimento de trabalhadores na área da saúde. O ramo de saúde também, acho que é importante ser dado, dos 3,4 milhões de beneficiários de planos de saúde, 55% são de cooperativas gaúchas. 1,9 milhões de pessoas participam de planos de saúde das cooperativas gaúchas. Isso mostra a pujança, mostra todo o trabalho, a profissionalização que esse sistema está fazendo, e é um trabalho de crescimento cada vez maior, e temos só a cumprimentar que nesse período de grande dificuldade realmente foram os profissionais que mais se expuseram, que mais trabalharam, e realmente estão mostrando o grande resultado do sistema cooperativo da área de saúde. O ramo de infraestrutura também, a nível de associados, saiu de 544 mil associados para 558, num crescimento de 2,7%, um crescimento muito grande, até porque sempre tem que se colocar que a infraestrutura coloca energia, coloca internet, onde nos maiores rincões do Rio Grande do Sul, hoje nós não temos mais nenhuma propriedade praticamente sem energia elétrica, principalmente por esse grande trabalho que o ramo da infraestrutura fez, com muita profissionalização, com muita gestão. Era um desafio muito grande, e hoje nós estamos vendo esse grande resultado que este ramo tem
tem conseguido em todo esse trabalho, e o crescimento também nesse período da pandemia foi muito importante. Infraestrutura atende 369 municípios, 298 mil famílias, e um trabalho agora muito importante que a infraestrutura começou nos últimos anos, é a questão da ligação da internet pelas cooperativas, que é um trabalho muito forte, é um trabalho exponencial, principalmente para que nós possamos manter os produtores na sua propriedade, porque eles precisam ter internet. Hoje, essa questão ela é fundamental até para que o filho do agricultor permaneça na propriedade, e é um trabalho que está sendo feito assim com muita tecnologia, com muita qualidade, com resultados excelentes no que diz respeito à manutenção do filho do agricultor no meio rural, para que ele possa realmente fazer o seu estudo, fazer sua formação. E hoje a tecnologia é obrigatória para que possamos fazer todos os negócios através das suas plataformas de tecnologia, de comercialização, enfim, internet é um insumo básico hoje para todas as propriedades. Como todos os ramos, transporte também não parou na pandemia, teve um crescimento muito grande, 52% crescimento, né? No faturamento, a sobra 115%, a frota também teve um crescimento de 14%, transporte que também teve um trabalho assim diuturno, um trabalho de muita força, de nodo, e o cooperativismo no transporte está crescendo, está numa profissionalização cada vez maior, e ele tenho certeza que ele vai avançar muito ainda nessa questão do transporte, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, a questão dos combustíveis, enfim, os desafios são muito grandes, mas nós acreditamos na gestão, na profissionalização de todos esses dirigentes para que nós possamos crescer cada vez mais. E o ramo consumo, trabalho, produção, bens e serviço também teve um crescimento, saiu de 8 mil associados para 9.900, com crescimento de 24%, com as sobras também de 23,7 para 70 milhões, que tem crescimento, um crescimento exponencial de 196%, que são os ramos menores, mas que também estão crescendo, que estão fazendo esse trabalho de profissionalização, para que nós possamos cada vez mais crescer e poder competir no mercado. E, acima de tudo, passando esses dados, nós gostaríamos de colocar a todas as pessoas que nos estão ouvindo, a imprensa escrita, falada, dizer da nossa satisfação de estarmos apresentando esses números. Nós temos como olhar no futuro um setor de crescimento. Hoje o sistema cooperativo está numa crescente profissionalização. A gestão e a profissionalização dos dirigentes para poder competir no mercado não só brasileiro, mas no mercado mundial. O sistema OCERC-SESCOP hoje disponibiliza todos os cursos de formação, treinamentos, capacitação para dirigentes e para gestores, para que nós possamos cada vez crescer mais. E, acima de tudo, também nós estamos trabalhando muito forte na questão da cooperativa para seu associado, para que cada vez mais nós construamos esse sentimento de pertencimento do associado em relação à sua cooperativa. E me parece que nesse período de pandemia isto se acentuou mais ainda, porque se notou que a sociedade hoje, o produtor, o associado, enfim, ele sozinho, ele não consegue ter as soluções de todos os seus problemas, ele precisa se juntar numa cooperativa, e aqui também se parece assim, que a eficiência do sistema cooperativo, a necessidade de buscar ações em conjuntas, trouxe essa sinergia de crescimento de todo o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. Nós estamos muito satisfeitos por todo esse trabalho. Queremos cumprimentar a todos os gestores cooperativos, a todos os colaboradores, a todos os dirigentes e, acima de tudo, a todos os associados que acreditam nessa grande proposta filosófica que nós unidos somos mais. Precisamos crescer
e, acima de tudo, as cooperativas constroem um mundo melhor. E, na sua comunidade, a cooperativa, além de gerar resultado, ela gera desenvolvimento social e sustentável. E esse é o grande desafio. Nós temos que buscar cada vez mais a sustentabilidade, nós temos que avançar nessa proposta de ESG, de desenvolvimento e da sustentabilidade. Nós temos que olhar essas questões ambientais para que realmente nós possamos construir um mundo cada vez mais justo, um mundo cada vez mais igualitário, mas, acima de tudo, um mundo mais cooperativo, onde todos nós juntos possamos construir os nossos projetos econômicos e nós possamos ter as nossas respostas para os nossos desafios junto com a nossa cooperativa. E acreditamos que os números estão mostrando que estamos no caminho certo, precisamos avançar, temos desafios para fazer, temos muita coisa, muito trabalho de profissionalização, mas o caminho está indicando que realmente vamos ter uma longa caminhada de profissionalização e, acima de tudo, o grande projeto do sistema cooperativo é crescer cada vez mais, avançar cada vez mais no share de mercado, porque nós temos que ser mais competitivos que os nossos concorrentes para que realmente nós possamos crescer no mercado, gerar mais resultado, gerar mais renda para o nosso produtor. Esse é o grande desafio nosso do sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. A gente agora, então, abre espaço para os jornalistas que quiserem fazer a pergunta. A gente lembra e pede a gentileza que utilize o recurso aqui do Teams, das reações, levantando a mão. E já para a gente iniciar, eu vou passar a palavra para Gisele Leblin, 0 hora, né? Eu vi que está com a mão levantada. Gisele, por gentileza, fique à vontade para fazer a sua pergunta para o presidente. Gisele, agora sim. Agora sim, desculpe. Desculpe o meu cenário aqui, mas eu invado o quarto do meu filho aqui para fazer o trabalho de casa. Darcy, primeiro queria te parabenizar, enfim, né, pela chegada aí à presidência da OCERGS e no momento que a gente vive atual, acho que é sempre muito legal relembrar esses princípios do cooperativismo que são realmente diferenciados, né, em relação aos demais. Sucesso para ti aí, sucesso nos desafios. Eu tenho 2 perguntas, tá? A primeira é, a gente está olhando para os números de 2021 e aí a gente se descola um pouco da realidade atual, porque 2021 veio, como tu bem pontuaste, né, puxado pelo resultado excelente da safra de grãos de verão, num crescimento de faturamento histórico das cooperativas do agro, com uma participação assim expressiva, ainda mais, né, 71% no segmento como um todo. E aí a minha pergunta é, né, olhando para 2022, quais são as estratégias que as cooperativas têm de ter ou vão desenvolver, né, já que sabidamente vai ser um ano de resultados ruins, tanto pela quebra de safra, quanto pelos custos, né, que são bastante altos. Não sei se é ruim, mas enfim, né, a gente tem uma conta aí mais complicada de fechar. E depois, eu não sei se tu tem essa informação, mas eu achei muito interessante essa questão da participação das cooperativas na questão do acesso da internet aos associados. Não sei se vocês têm ideia do que é a participação do segmento dentro, né, desse fornecimento de acesso à internet aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada pela atenção e desculpe por ter me alongado. Tudo bem, Gisele, muito obrigado. A questão da safra de 2021, realmente nós tivemos um clima espetacular que nos ajudou. Também os preços das commodities melhoraram e agora, em 2022, veio a conta, né? Em primeiro lugar, veio o custo, aumento da produção, do custo de produção, a guerra da Ucrânia, que realmente tem um impacto muito forte no que diz respeito ao custo dos fertilizantes, custo de combustíveis, enfim. Nós também tivemos a questão da pandemia, que gerou inflação em todos os países do mundo, gerou no Brasil também. Aumentaram os juros, o Banco Central teve que controlar a inflação e a questão do aumento de juros. Isto também gera um impacto muito grande no custo financeiro, né?
Estamos no aguardo também do Plano Safra, para ver também a equalização dos juros, para ver o que o agricultor pode pagar. São grandes desafios, mas eu acredito que o agro vai fazer esse trabalho muito bem feito, porque tem profissionais muito competentes, gestores de primeira linha a nível do Rio Grande do Sul, e nós acredito já que a pior fase da mitigação desse todo esse problema da seca, nós já estamos avançando com uma safra de trigo, com preços razoáveis, então também a guerra gera oportunidades, os preços do trigo são razoáveis, nós vamos aumentar o plantio de trigo. Se nós, graças a Deus, tivermos uma safra boa de trigo e para o ano que vem, já acredito que nós teremos uma boa condição de competir novamente. Mas o desafio vai ser construir essa ponte deste ano para o ano que vem. E o desafio das cooperativas é querer decrescer menos do que todos os outros players no mercado. Se a quebra da safra foi 60%, 65%, o nosso grande desafio é que nós possamos reduzir menos que isso toda a nossa participação no mercado. E acredito pela capilaridade, pelos técnicos, pela capacidade gerencial das cooperativas agro, eu acredito e estamos no bom caminho de buscar esses desafios e enfrentá-los com muita competência. Em relação à internet na área rural, Gisele, eu vou te dizer uma coisa assim, eu vou te ficar devendo os dados. Eu sei que eu sou um usuário, eu moro na propriedade rural e uso a internet, ela é melhor do que qualquer lugar, e estou fazendo publicidade para uma cooperativa, realmente a internet é espetacular, é fibra ótica. Agora, o quanto isso já impacta, é um projeto novo das cooperativas, mas eu acredito que isso aí vai avançar com muita velocidade, muita força, porque logo ali na frente nós precisamos fazer todo o trabalho de assistência técnica através de plataforma, nós teremos que fazer todo o trabalho. Hoje a CCGL Cruz Alta já tem uma plataforma junto, digo, a FECOAGRO do Rio Grande do Sul tem uma plataforma que está sediada na CCGL de Cruz Alta, uma plataforma que vai fazer esse gerenciamento todo ele através do celular do produtor. E nós temos que ter essas tecnologias. E só vamos ter elas se nós tivermos uma internet muito adequada, que vai facilitar todo esse trabalho. Ótimo. Presidente, o Diego Nunes, do Jornal do Comércio, deixou uma pergunta aqui no chat. Ele pergunta o seguinte: qual foi o impacto da paralisação do Plano Safra neste ano para os cooperados do ramo agropecuário? Complementando, qual o papel das cooperativas em auxiliar os produtores em um momento de perdas com a estiagem e falta de recursos no âmbito federal? Eu acho que assim, ó, o impacto foi muito grande na questão da... Em primeiro lugar, a seca foi um impacto assim, muito grande. Teve muita gente que tinha o seguro rural que conseguiu mitigar todo esse problema da seca. Nós, junto com a FECOAGRO, nós estamos participando de várias reuniões com o Banco Central, com o ministro da Agricultura, junto com a OCB, a nível de Brasília, está articulando isso, para que saia o mais rapidamente o plano safra, para que nós também tenhamos o volume de equalização de juros e também a equalização do seguro, para que nós possamos realmente começar a trabalhar, porque o agricultor ele precisa de segurança para trabalhar, né? A gente, pelo que a gente tem informações através da OCB, ainda não está bem definido os volumes, e me parece que essa semana é para sair o plano safra, que a partir desse momento os produtores poderão contratar seus recursos e, acima de tudo, as instituições cooperativas, a OCR, junto com a FECOAGRO, nós estamos trabalhando muito forte nessa questão para que esse plano safra saia o mais rapidamente possível, que o produtor quer produzir com segurança, quer produzir com tranquilidade, e eu tenho certeza que tiver recursos suficientes alavancados para fazer este novo financiamento, e até por isso muitos produtores que não usavam financiamentos agrícolas vão usar esse ano por causa da seca e não tiveram renda suficiente para fazer seu plantio com recursos próprios. Eu acredito que nós vamos ir no ano que vem, tomara que a natureza nos ajude, que essas expectativas de laninha não aconteçam, para que nós possamos realmente ter uma safra normal e novamente olharmos para a frente, tocar nossa atividade econômica com toda a tranquilidade. Gisele já colocou no chat aqui, presidente, sai amanhã o Plano Safra às 17 horas, já
compartilhando a informação com os demais colegas. Eu sabia que ia sair essa semana. Perfeito. A próxima pergunta, presidente, eu vou já passar a palavra aqui para a Patrícia, do Correio do Povo. Patrícia, seja bem-vinda, por gentileza, a palavra é sua. Oi, Patrícia, a gente não está lhe ouvindo. Fica à vontade. Oi, consegue ouvir agora? Agora sim, Patrícia, estamos lhe ouvindo. Ah, tá. Oi, Darcy, obrigada pela atenção. Eu gostaria de saber, desse número total de cooperativas no Rio Grande do Sul, de mais de 400, quantas são as agropecuárias? Se existe uma estimativa, um número do grau de industrialização dessas organizações, quantas delas mantêm atualmente agroindústrias? Tudo bom? Das cooperativas, das 423 cooperativas do Rio Grande do Sul, tem em torno de 100 a 110 agropecuárias. Tem umas menores ainda que não, né? Mas dessas 100, 110, vamos botar um número assim, porque algumas se desativaram. Dessas 110, a industrialização ela não é muito acentuada. Nós temos uma meta para o ano que vem trazer todos esses dados de industrialização, até para colocar, né? Nós estamos aí há 50 dias na frente da organização. Essa primeira apresentação que nós estamos fazendo ainda não está bem conclusa, mas, acima de tudo, os dados que nós conseguimos reunir estão aqui, são substanciais, são de grande importância, mas nós queremos também estratificar a questão da industrialização, para o ano que vem, a questão do impacto social na comunidade. Nós queremos conseguir mensurar todo o impacto social e econômico nas comunidades do sistema cooperativo por si só, e com certeza para o ano que vem nós vamos trazer esse dado, mas o Rio Grande do Sul, por característica, ele tem um processo de industrialização não tão acentuado, a não ser uma série de cooperativas aí do Alto Taquari, que tem um trabalho muito forte, muito competente, muito profissional na produção animal, né? Tem as cooperativas de leite também, tem algumas cooperativas que têm indústria de grãos, e também não podemos esquecer as cooperativas de vinho, que fazem os melhores vinhos do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Eu vejo aqui que a Janine também está com a mão levantada. Janine, por favor, se pudesse identificar da onde, de qual veículo você é. Tá me ouvindo, Leonardo? Agora sim, Janine. Certinho. Tá. Boa tarde, tudo bem? Nós somos do Jornal Olá, de Venâncio Aires, interior do estado. Também quero agradecer pela oportunidade de participar desse momento e desejar boas-vindas também ao Darcy. Bom, a minha pergunta são duas perguntas, tem a ver um pouco com o que a gente já vinha falando da pergunta da colega, voltado mais para a agricultura familiar, né? Quais são os planos, assim, do cooperativismo para esse segmento, que aqui no interior a gente vê que tem se destacado, né, nos municípios do interior? E também quais são as perspectivas de futuro para o cooperativismo em áreas que ele ainda não chegou? Quais seriam os setores que ainda seriam de oportunidade para que o cooperativismo pudesse chegar? Obrigada. Muito boa pergunta, muito obrigado. Sobre a questão da agricultura familiar, nós nunca podemos esquecer que mais que 80% dos agricultores associados das cooperativas são agricultores familiares. Se nós olharmos também que nós temos aí mais que 1.300 técnicos que dão assistência técnica para a agricultura familiar, e essa é uma discussão que a gente está entabulando também com a Secretaria da Fazenda do Estado, junto com a FECOAGRO, no sentido de nós começar a discutir algumas questões de crédito de ICM em relação à assistência técnica que as cooperativas fazem. Porque muitas vezes a competição, ela não diria desleal, mas ela não é justa, porque as cooperativas fazem assistência técnica, elas tecnificam o produtor,
elas fazem esse produtor crescer, e eu sempre coloco uma questão que é muito importante: elas transferem tecnologia para esse produtor, e o produtor, a tecnologia, ela não vincula o produtor com sua cooperativa, porque a tecnologia por si só, ela liberta o produtor. Ela, cada vez mais que você implanta tecnologia numa propriedade, ele busca um novo estágio tecnológico, um novo crescimento. E muitas vezes as cooperativas investem e fazem esse crescimento do produtor, e depois vem as empresas privadas buscam esse produtor com um preço simplesmente, e não tem esse investimento de assistência. O que nós estamos discutindo junto com a FECOAGRO e com o grupo de cooperativas que tem produção animal, no sentido de que nós pudéssemos criar benefício de ICM para as cooperativas e os ramos que atendem os pequenos produtores de suínos, de frangos, de hortifruti granjeiros, de grãos, de leite, enfim, para que realmente nós possamos criar um processo de crescimento dessas cooperativas, mas desses produtores, mas que as cooperativas não fossem oneradas desse custo, e depois, na outra ponta, nós temos que competir com as empresas privadas que não têm nada desse custo. E sobre o futuro do cooperativismo, eu digo assim: o futuro é uma porta aberta. Eu acho que a competência que o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul está mostrando, o agro, por exemplo, está entrando para a metade sul, o cooperativismo está avançando. Se nós olharmos o cooperativismo de saúde, está crescendo. Se nós olharmos a cooperativismo de infraestrutura, está crescendo. Se nós olharmos o crédito, praticamente não, está em todos os municípios do Rio Grande do Sul, e basicamente, pelo que eu sei, os municípios com menos de 50 mil habitantes, 40% das pessoas são associadas à cooperativa de crédito. Então, realmente, nós temos aí, o transporte tem um trabalho excelente, todos os ramos que eu não nominei também tem um trabalho fantástico, e eu digo assim, ó, o cooperativismo é uma filosofia, um processo de construção de desenvolvimento coletivo, onde o individual constrói junto para que realmente nós possamos avançar no mercado. E, na minha avaliação, neste mundo individualista, o grande contraponto que nós temos hoje é ser mais cooperativos. Nós temos que buscar mais cooperação, nós temos que ser mais cooperativos, nós temos que buscar, primeiro, ter a visão do desenvolvimento comunitário, porque quando nós nos desenvolvemos através das nossas comunidades, junto nós conseguimos fazer o nosso desenvolvimento também. Obrigado, presidente. Eu não vejo mais ninguém aqui no chat com a mão levantada, mas deixo aberto aqui o espaço caso queiram fazer mais alguma pergunta. A Gisele, eu vi que levantou a mão. Gisele, fica à vontade. Desculpe, Darcy, só queria fazer uma complementação ali nas perguntas, linkando um pouco com o que o Diego também te perguntou e com uma frase que tu falaste aí, que tu disseste que o grande projeto do sistema cooperativo é avançar mais, né, crescer no share de mercado, ser mais competitivo do que os concorrentes, né? E a gente viu um movimento recente aqui no Rio Grande do Sul do cooperativismo, que foi, né, a junção, né, enfim, eu sei que vocês que tem uma questão nominal aí com isso, mas, enfim, a incorporação da Coagrisol pela Cotrijal, formando o que eu gosto de chamar de super cooperativa, porque um dos objetivos é ganhar competitividade, ao ganhar escala, ganhar competitividade. Eu queria saber se tu achas que isso é uma tendência para as cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, olhando um pouco o exemplo do Paraná, e também no que isso implica, aquilo que a Patrícia perguntou, né, da industrialização, da verticalização também das cooperativas, né, em suas atuações. Eu te diria assim, ó, eu acredito que isso é uma tendência, e vou te dizer, não me preocupa tanto. O que me preocuparia se nós estaríamos perdendo o número de associados. As fusões, as incorporações são tendências naturais para ganho de escala, ganho de competitividade, redução de custo operacional e, acima de tudo, para que nós possamos crescer. As cooperativas, para elas buscar um processo de industrialização, elas têm que crescer individualmente ou elas têm que fazer aliança com algumas cooperativas. É um desafio que nós vamos avançar trabalhando. Agora, na questão da redução do número de cooperativas, eu não estou preocupado. Eu, acima de tudo, eu sempre olho o número de associados que nós temos, o crescimento de faturamento, o crescimento do número de associados e a profissionalização.
e, acima de tudo, a renda que a cooperativa gera para seu associado. Hoje nós precisamos olhar a escala. Nós estamos aí discutindo já no primeiro estágio de discussão, e nós até o fim do ano nós queremos lançar um grande plano de desenvolvimento. Para onde o cooperativismo do Rio Grande do Sul vai? Um projeto de IRS de tantos bilhões de faturamento, qual é a margem que nós queremos ter, qual é o desenvolvimento social, qual o desenvolvimento econômico, enfim, para onde que todo o sistema cooperativo vai crescer. E isso não impacta tanto em número de cooperativas, mas, acima de tudo, que nós nos preocupamos que nós tenhamos cada vez mais pessoas associadas ao nosso sistema acreditando nesse projeto de crescimento. Nós temos aqui, presidente, uma pergunta da Flávia, do Pioneiro, aqui no chat, vou ler para o senhor. Em relação a essa questão da regionalização, vocês percebem que existe alguma região que atrai e cria mais cooperativas, ou é um movimento que ocorre de forma igual pelo Estado? Eu acho que assim, tem algumas regiões que têm uma cultura cooperativista maior. Mas o que também a gente tem notado que muitas regiões que não tinham uma cultura cooperativista, que hoje a migração das cooperativas está acontecendo. Se nós olharmos o agro, muita gente da metade norte foi para a metade sul plantar soja, grãos, enfim, fazer sua atividade econômica. Muitas cooperativas foram juntas à metade sul. Nós também sabemos, por exemplo, que todas as cooperativas na área de crédito, na área de saúde, enfim, todos esses trabalhos, então, existem mercados em todos os setores. Evidentemente que não é os setores que eles caminham e crescem homogeneamente, mas hoje nós estamos vendo oportunidade para todos os ramos das cooperativas em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. E algumas regiões que em outras épocas a gente entendia ou achava que era bem difícil que o sistema se desenvolvesse, hoje ele está andando a pleno vapor, com muita velocidade e assim com muito entusiasmo dos associados em relação ao crescimento das suas cooperativas. Obrigado, presidente. Temos uma pergunta aqui, Roger Nicolini, da Cotriel. Seja bem-vindo, Roger, por gentileza. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas da imprensa, né? Sou jornalista também há 22 anos, trabalhei em rádio, então sempre jornalista serei e tenho muito orgulho de dizer isso, né? Quero parabenizar primeiramente o Darcy, né? Tive a oportunidade de entrevistá-lo primeiro lá na Exposição dos Famosos no último dia 22 de maio, né, Darcy? Percebi uma boa intenção do Darcy ao assumir esse cargo importante na maior organização das cooperativas dos 3 estados do sul do país, que congrega, então, 423 cooperativas, que não é um compromisso, né, que se assume da noite para o dia. Vimos as metas que o Darcy se propõe a colocar as cooperativas no seu devido lugar, principalmente também, né, criando setores para cada ramo do cooperativismo, ou seja, né, para os colegas de empresa terem ideia, cada setor vai ter a sua devida atenção, vai se atuar com agro, vai se atuar com crédito, com trabalho, com todos os ramos do cooperativismo. E o Darcy, que continua aí na CCGL também, que é uma cooperativa importante que retomou o seu nome desde 2008, que retomou o seu protagonismo, que veio do setor público, que veio do setor privado, já geriu uma outra cooperativa com a irmã nossa, aqui, que é a Cotrisoja de Itapera. Então, tem uma experiência muito grande e vai levar essa organização ainda mais para o patamar que ela merece. Então, quero parabenizar, aproveitar essa oportunidade em nome da Cotriel, em nome do presidente Léo César Nicolini, que está no Conselho, que esteve no Conselho Fiscal da Alcergs, que está na FECOAGRO, né? A gente fica muito feliz de o Darcy estar concedendo essa entrevista e repercutindo os números e a expressão do cooperativismo em nível do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, Darcy, muita força, muita saúde, muita determinação, que eu senti isso aí quando conversei com você naquele dia. Muito obrigado, Roger, e com certeza entusiasmo e vontade não vai faltar. Podemos errar por ação, mas nunca por omissão. E a construção do cooperativismo vai ser, junto com todos os ramos, num processo democrático, onde nós realmente queremos avançar com muita velocidade, porque os desafios são grandes, a velocidade e a necessidade da mudança é muito rápida, e nós temos que estar preparados para todas essas questões,
E não é só preparados com palavras, nós temos que estar preparados com gestão, com profissionalização, e para isso, realmente, o Sescope tem recursos e tem instrumentos para nós prepararmos e profissionalizar todas as nossas cooperativas. Obrigado, Roger. Um abraço aí para o presidente Léo César, para todos os diretores, toda a equipe de colaboradores aí da Cotriel. Eu não vejo mais perguntas aqui no chat, deixo o espaço. Roberto, aqui entrou uma pergunta. Presidente Roberto Marques tem uma pergunta no chat aqui, vou ler para o senhor, sobre essa expansão das cooperativas para outras regiões. Como o senhor vê cooperativas indo para regiões que já possuem cooperativas e se tornando concorrentes uma das outras e, consequentemente, dividindo os produtores? Antigamente, em outros tempos, tinha aquela questão da área de atuação, que depois o sistema cooperativo se ultrapassou. E eu acho que é uma questão que foi muito importante essa pergunta, porque também dá a oportunidade de me lembrar de uma questão que estava passando batido, é a questão do crescimento das nossas cooperativas, principalmente de crédito, que se expandiram para Minas Gerais, para Mato Grosso, para Goiás, para o Espírito Santo, que tem feito um trabalho espetacular e acho que merece cumprimentos toda essa expansão. A questão das cooperativas, hoje o sistema cooperativo é de livre adesão e o cooperativismo pode se expandir a qualquer lugar. Evidentemente, quando os armazéns ou quando as unidades estão muito próximas, às vezes acontece conflitos de interesse, mas acima de tudo, eu entendo que esse processo é um processo que também vai servir de fidelização para todos os produtores. O produtor que é associado a uma cooperativa está satisfeito com a assistência técnica, está satisfeito com sua comercialização, está satisfeito com todo o trabalho de sua cooperativa, se uma cooperativa vier do lado dele, isso não vai impactar. Eu acho que nós temos que voltar um pouquinho mais aos princípios cooperativos, nós temos que voltar um pouquinho mais à filosofia cooperativa e temos que olhar um pouquinho essa questão verticalizada do eu produtor, eu associado urbano, eu associado à saúde, eu associado e com minha cooperativa. Se eu estou satisfeito com ela, realmente, vindo mais uma cooperativa não impacta isso. Evidentemente, uma cooperativa não consegue abranger 100% dos associados daquela região, isto dá oportunidade que outra possa também ter sua atividade. Eu vejo isso com normalidade, neste período novo de cooperativismo, não tem nada para fazer disso e, acima de tudo, vão ficar os competentes. A reafirmação das competências, isto nos vai desafiar para sermos cada vez mais eficientes no nosso trabalho, para ser cada vez melhores gestores e buscar novos desafios e buscar mecanismos para que nós possamos rentabilizar o produtor, rentabilizar nosso associado. Se nós fizermos isso, esse associado vai ficar fiel à sua cooperativa, com certeza. Obrigado, Roberto, pela participação. Deixo aqui um abraço para o presidente Paulo, para toda a diretoria e também da Copatrigo. Deixamos em aberto aqui o espaço para caso queiram fazer mais alguma pergunta. Os nossos contatos, tanto meu quanto da Rafaela, estão aqui no chat. Caso precisem de alguma informação específica, também a gente se coloca à disposição dos jornalistas. Bom, como não há mais nenhuma pergunta, eu quero aqui, em nome do Sistema OSERGS, agradecer pela presença de todos, pela participação. Estamos disponibilizando o conteúdo na sequência aqui já nos nossos canais. Ficamos à disposição para qualquer dúvida e para qualquer esclarecimento. Um abraço a todos.